Fala pessoal, aquele grande e forte abraço aí. Estamos mais uma vez aqui por casa, curtindo aqui um pouco da folga, né? Eu recebi um vídeo e gostaria de compartilhar com vocês, vamos direto a ele, porque começou a famosa lavagem cerebral, né? A política, a campanha política já começou, e como os bons políticos, né, de sempre, que utilizam a fé das pessoas, utilizam os púlpitos, né, utiliza aí as igrejas para poder ludibriar, na verdade, né, manipular as pessoas. Nós temos um no Brasil que é fantástico nisso aí, né? Nosso queridíssimo reverendo, bispo, sei lá como é que chama ele mais, que eu já nem sei qual o nome está dando mais para esse povo, Cláudio. O Cláudio, ele se passa como um comediante, né? Ele faz as brincadeiras dele para entreter o público dele, né? E aos pouquinhos ele vai manipulando a mente do pessoal, a mente dos seus ouvintes. Eu recebi um vídeo, e esse vídeo me chamou muita atenção, porque eu acho que a pessoa tem que ser muito desprovido de cérebro, sabe? Muito desprovido de inteligência, para não perceber que está sendo manipulada num ambiente que era para ser espiritual, num ambiente que era para falar de salvação, num ambiente que era para falar de restauração humana, né? Porque esse foi o grande propósito de Jesus na terra. Vim para que nós tivéssemos vida em abundância, para que nós nos transformássemos enquanto pessoas, né? Que nós mergulhássemos no universo de nós mesmos, para a gente mesmo nos melhorarmos enquanto pessoas. Aí esse ambiente, que seria um ambiente de ensino disso, tornou-se um ambiente de política, nua e crua, não tem o que falar. Só que assim, esses artistas aqui, como esse pastor, ele criou um método de mesclar isso, mas assim, é de uma forma tão esdrúxula, tão pobre de argumentos, que eu tenho dó, cara. Sério, eu tenho dó de quem ainda acredita nessas balelas aqui. Mas vamos lá, olha só o vídeo, ó. Hoje eu tive com o ministro da infraestrutura lá em São Paulo, ouvindo as coisas, percebendo as coisas. Eu nunca vi um aceleramento tão grande. A igreja vai viver daqui uns dias o melhor momento dela. Olha só, para começo de conversa ele falou assim: eu estive conversando com o ministro Tarcísio de Freitas, que é o ministro da infraestrutura do governo de Bolsonaro, pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Então assim, ele ouviu as coisas, ele percebeu as coisas, vindo de onde? Qual era a fonte dele? O ministro Tarcísio, entendeu? Então assim, ele já demonstra para o público dele que ele menospreza tanto a inteligência daqueles que estão ali. Ele sabe que ele já dominou tanto, que ele não tem nem medo de falar que a fonte de onde veio a preocupação, de onde veio, é uma conversa dele com o ministro bolsonarista, que é candidato a governo do estado de São Paulo. Então vamos lá, olha só. A igreja vai viver um momento extraordinário. Você sabe por quê? Sim. Porque vão persegui-la. Vai percebendo. Porque vão fechar as portas da nossa igreja. Porque vão nos impedir de falar de Jesus. Porque não vai caber mais crente misturado com cristão. Agora aqui, o anjo vem para tirar o joio do meio do trigo. Agora olha só, ele volta sempre naquela chantagem emocional, né? Que vai fechar as igrejas, não vai dar mais para você falar do nome de Jesus, não pode mais haver crente meia boca, tem que ser aquele crente. Ou seja, ele já joga uma pressão psicológica na cabeça daqueles outros lá, que estão lá. Eles falam assim: não, vocês têm que assumir uma posição, vocês não podem ter liberdade de escolha, liberdade política vocês não têm. É voto cabresto aqui do pastor. Mas vamos lá, ele mete aquele medo, né? Vamos lá. Não vai ter lugar para crente meia boca.
Você está entendendo? A seleção está sendo estabelecida. Essa é a grande verdade. Nós estamos sitiados. O comunismo chegou aí, de uma tal forma. Eu já falei isso aqui e hoje eu vi isso de novo. Olha só. Ele falou, nós estamos sitiados, né? Aí ele fala, o comunismo chegou e de uma tal forma. Mas chegou aonde, pelo amor de Deus, pastor? Chegou aonde? Porque quem está governando é o presidente Bolsonaro. Então, se chegou, o comunista é ele, é que ele está no governo. Você entendeu? Só que o cérebro dos que estão ali ouvindo ele já está tão bitolado que não é capaz de fazer essa interrupção a eles. Assim, como que chegou? Chegou aonde? Chegou no Brasil? Porque quem está no governo é Bolsonaro. Presidente que apoia o ministro de onde ele tirou essas balelas que eles estão falando aí. Estão me chamando, porque eu tenho uma rede social um pouquinho maior de miliciano digital. Aí é que tá, ele se coloca, olha outro golpe emocional, ele se coloca como vítima. Estão me chamando, quem está chamando o senhor de miliciano digital? Por que o senhor não dá nome? Você entendeu? Estão me chamando de miliciano digital. O que o senhor está fazendo, isso não é um miliciano digital. O senhor é um cabo eleitoral digital. Se o senhor quer qualificar isso como miliciano digital, o problema é seu. Mas o senhor está sendo um cabo eleitoral digital do Bolsonaro. Mas vamos lá, falando mentiras. Falando mentiras. Porque o PT, a esquerda, esse pessoal da esquerda, governou o país durante vários anos. E ninguém fechou a igreja, ninguém foi proibido de falar de nome de Jesus, ninguém foi perseguido no meio de rua, ninguém foi espancado no meio de rua por causa da Bíblia. Então você está voltando com aquela mesma balela de sempre. Mas vamos lá. O pessoal que te ouve, que te segue, é acéfalo. Eles não têm cérebro. É por isso que você repete as mesmas mentiras e eles acreditam sempre. Mas vamos lá. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja. Fala. Conserta, porque a chapa vai esquentar. Isso. O senhor, como igreja, devia se consertar. Porque a chapa vai esquentar. Deus vai cobrar de você, em vez de você estar orientando as ovelhas acerca do reino de Deus, você está aí levando divisão na igreja, botando Francisco contra Chico, falando de comunismo, de política. Né? A chapa vai esquentar para você. Eu gostei dessa parte que o senhor falou. Se conserta mesmo. Já não tem mais grana espécie. É tudo digital. Eu não sei nem se vem uma besta só, porque eu vejo tanta besta. Não é só o senhor, não é só o senhor que vê tanta besta, não. Eu também vejo, quando eu vejo esse pessoal dando risada no seu vídeo aí. É besta demais, você tá doido, rapaz. Se eu tivesse aí, eu ia lá pra plateia e ia ver tanta besta, eu ia falar, gente do céu, não é uma besta só não, são várias. Eu imaginei que era uma só falando, mas não, tem várias ouvindo ainda. Eu já tô perdido. Mas vai ser maneiro pra igreja. Eu não acredito que vai dar mais muita gente. Eu confesso a você que já pensei em diminuir o tamanho da nossa igreja. Certo? Será que vai ter tanto crente assim a hora que a chapa esquentar? Vai não. Vai ter não. Tanto crente besta assim, que nesses que estão aí dando ouvido ser, na hora que a chapa esquentar, na hora que eles entenderem que o senhor está manipulando a cabeça deles, vai ter não. O senhor vai ter que diminuir o tamanho de sua igreja sim. Certo? O senhor vai perder muito seguidor. Quando eles abrirem os olhos e ver que de crente o senhor não tem nada. O senhor é um cabo eleitoral. Nada além disso, que usa a religião para manipular a cabeça das pessoas para votar em quem você acha que deve votar. Se hoje a turma já tá... Qualquer coisa que você fala para a pessoa, ela vai embora. Nossa, o pastor foi grosso. Grosso é o Satanás. Aí ele já muda um pouquinho. Eu sou um Dom Juan. Você entendeu? Então, igreja, eu vou falar uma coisa pra você. Até eu tô falando comigo de madrugada, Cláudio. Ora, meu filho. Aí tá certo. Ora, Cláudio. Só tem que orar mesmo. O olho fala, dorme, Cláudio. Cláudio, o Satanás vai ser solto. O Satanás, olha isso. Ele tá preso ainda, o maluco. Tá comandando tudo do presídio. Segundo a Bíblia, ele vai ser solto. E aí eu quero ver, gente, vai ser o maior barato.
Eu queria estar na porta do inferno só para ver. O senhor já tá. As pessoas chegando. Nossa, você aqui? Nossa, legal. Ainda bem que não vou estar sozinho. Trouxe maiô? É engraçado. Você tá rindo, mas o assunto é gente. Isso. Jesus está voltando. Ele está voltando. Aliás, eu acho que ele já saiu pelo andar da carruagem. A igreja, meu irmão, ela vai nadar de braçada. Vai ser maneiro ver a gente sendo preso. Pensa. Eu lá, preso. Porque eu vou. Eu não tenho outro jeito. Ele faz uma introdução. Olha só como ele é ligeiro. Ele faz uma introdução e depois ele coloca assim, ó, pensa como vai ser ligeiro, né? Como vai ser maneiro a igreja sendo presa, porque eu vou preso. Ele já se coloca como uma vítima, porque segundo ele é o detentor da verdade. Então ele não vai abrir mão de ser preso por amor a Bolsonaro, por amor ao ministro Tarcísio. Não é a palavra, porque ele está falando bobagem aí, é pela política. Vamos continuar. Se falar assim, nega Jesus, eu falo, não vai rolar. Ninguém vai pedir isso para ele. Você vai ser preso. Ninguém vai pedir para ele negar Jesus. Porque a esquerda governou o país e nunca pediu para ninguém negar Jesus. Ao contrário, as igrejas cresceram muito no governo da esquerda. Então, assim, ele está fazendo um jogo emocional para uma cambada de idiotas que não tem noção do que é a ludibriação do que ele está fazendo aí. Sabe? Mas essas máscaras vão caindo aos pouquinhos. Vai prender seus filhos. Falei, fala com Deus, que é filho dele antes de ser o meu. Aí, ó, já tá ameaçando que vai ser preso ele, que vai ser preso os filhos. Aí ele tá jogando isso na cabeça do ouvinte. Que os filhos dos ouvintes vão ser presos, que eles vão ser presos. E aí você pensa assim, pô, isso deve ser lá na grande tribulação. Isso tem tese na Bíblia, uma época que vai ser perseguido e tal, né? Você começa a falar, não, o pastor está falando a verdade, é isso mesmo. Mas olha só em que tempo ele coloca isso. Não cabe mais não, gente. Bota seu joelho e boca no pó. Vamos ter intimidade com o Eterno para a gente ter força. Isso. Porque a turma tá vindo de voadora. Olha só aí agora onde ele se contradiz. A turma tá vindo de voadora. Você vê que o discurso dele não é um discurso bíblico, é um discurso político. Agora ele vai colocar, a turma tá vindo de voadora. Que turma? O crente espiritual, imagina assim, a turma de Satanás, os seus demônios que vêm contra a gente, contra a igreja, para atormentar, para fazer a gente passar por tribulações. Mas olha só a turma que ele fala. Com os pés nos peitos da gente. Se você souber o que essa turma está preparando. Olha aí. Eu não gosto nem de falar que já viram o apocalipse na igreja recomeçar. Isso. Mas eu vou falar para você, não brinca não. Provavelmente daqui a uns dias eu não vou poder falar mais isso. A hora que me proibirem de ter rede social, eu venho aqui falar com vocês. Aí. Escute o que eu estou falando. Escuta. Tá? Ah, pastor, não pode. Bloquearam a rede social do Trump. Bloquearam a rede social do Luciano Hang. Eles bloqueiam o que quiser. Você está entendendo? Então, a turma que ele está falando, essa turma que está vindo aí, nesse trecho da fala dele, ele está falando sobre o Supremo Tribunal Federal, né? Mais especificamente, o ministro Alexandre de Moraes, que é o ministro responsável pelo inquérito das fake news, onde eles bloqueiam, sim, a pedido da justiça, com base em fatos de perfis de sites e de perfis em redes sociais que propagam notícias falsas. Então agora ele já está se colocando assim, essa turma que está vindo aí, a gente tem que se preparar para essa turma. Ou seja, ele está incitando as pessoas contra as ações do Supremo Tribunal Federal. Você entendeu? Uma tática já, ó, bolsonarista desde o começo. Mas vamos lá. Pastor, tá botando medo, vou dormir de luz acesa hoje. Não, o Satanás tá aí, eu tô falando sério. Olha lá. Certo? O Satanás que ele tá falando é a justiça brasileira. É o Supremo Tribunal Federal. Para ele é o Satanás. Mas vamos lá. Então
Então não dá mais para ter crente ultrapassando limite aqui, vivendo de qualquer jeito, pulando muro, falando palavrão, adulterando, não orando, não dá nada, não dá mais. Pastor, nós vamos virar a igreja da restauração, a gente vai virar o que tiver que virar. Assembleia de Deus, vamos embora, bota saia comprida, irmã, para de cortar o cabelo, infeliz. Tira os brincos. Engraçado ele, né, velho? Esse tempo requer de nós santidade. Sem santificação ninguém verá Deus. Isso. Não dá para brincar. Observe que ele mesclou, ele é ligeiro, ele mesclou a santidade, você entendeu? Com a política. Então ele está dizendo assim, ó, se eu não quiser ser considerado impuro, se eu não quiser ser considerado distante de Deus, eu tenho que lutar contra a oposição ao governo, eu tenho que votar contra, eu não posso votar na esquerda, eu não posso votar num outro candidato que não seja do ministro Tarcísio. Lembrando que a origem de tudo isso foi de uma conversa que ele teve com o ministro Tarcísio. Então ele mescla santidade, oração, crente genuíno com quem vota no candidato dele, vai vendo. Ore pelo nosso Brasil, ore pelo nosso Brasil. Ore pelo nosso Brasil. É o dever de todos, é orar pelo país. Por quê? Porque nós vamos comer da árvore da vida, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Claro que vamos, nós estamos com Jesus. Mas nós temos que nos preparar para aquilo que está vindo aí. O que está vindo aí? Respeite sua opinião, respeite seu posicionamento. Mas eu acho que você precisa buscar um pouquinho mais de informação. Olha só, eu respeito a sua opinião, eu respeito o seu posicionamento, mas acho que você devia buscar mais informação. Então você não respeita a minha opinião, você não me respeita o meu posicionamento. Você quer influenciar na minha opinião. Qual a mais informação que eu deveria buscar? Com o ministro Tarcísio, igual o senhor buscou para falar isso aí? Da mesma forma que o senhor pode buscar mais informação com um ministro pró-governo, qualquer outro pode buscar mais informação com um ministro da oposição, com um político da oposição, com um representante de outra entidade. Ué, qual é o problema? O senhor não respeita a opinião de ninguém. Esse jogo aí que o senhor faz é jogo para enganar a trouxa. Mas vamos lá. E praticamente não vou falar disso mais. Graças a Deus. Mas se você é a favor de comunismo e de socialismo, me diga francamente, pode levantar a mão, aqui nós não temos problema nenhum para isso. Você mandaria seus filhos para os Estados Unidos ou para Cuba? Aqui já era para todo mundo levantar e ir embora. Crente de verdade, que tem vergonha na cara, era para levantar e ir embora. Não é para ficar dando ouvido para ele aí no púlpito, não. Porque aqui já escancarou o discurso. É político. É político. Você entendeu? Aí ele faz esse jogo que o Bolsonaro já falou 1000 vezes aí. Você mandaria seu filho para os Estados Unidos ou para Cuba? Você mandaria seu filho para não sei aonde ou para Venezuela? Sabe? É um discurso tão medíocre que eu não sei como ainda tem gente que ouve isso dentro de uma igreja e fica lá sentado escutando. É de uma bestialidade assim lamentável. Mas vamos lá. Quem mandaria para Cuba para viver lá naquele paraíso cubano? Levante a mão. Olha a chantagem emocional dele. Você mandaria seu filho para o Canadá ou para a Venezuela? Ué. Levante a mão. Quem é o besta que vai levantar a mão para discordar dele lá? Você mandaria seus filhos para a Inglaterra ou para um dos países, né, da fragmentação da Rússia? Olha como ele está instruído pelo governo. Você mandaria seu filho para a Inglaterra ou para um dos países da fragmentação da Rússia? Ele não falou ou mandaria para a Rússia, porque a Rússia é comunista. E o presidente Bolsonaro estava lá na Rússia, apertou a mão de um comunista. Só que esse João aqui, ó, que é aquele João bobinho, ele está aqui manipulando os bobos lá, ele não citou a Rússia. Ele citou como comunista os países que se dividiram. Olha como ele é ligeiro. Isso aqui não dá prego não dá prego sem ponta, nada mais de jeito nenhum, cara. Pensa num caba velho ligeiro esse aqui, viu? Esse aqui de comediante não tem nada, mas vamos lá. Com todo respeito à opinião de todos. Mentira, você não tem respeito, não. Me diga onde é que socialismo e comunismo funcionam. Ah, pastor, o senhor é a favor de
O senhor é Bolsonaro? Eu não sou Bolsonaro. Não, não é não. Não é não. Não, eu não sou um homem. Eu só dou uma olhada de perto. Ah, pastor, mas a ideia do socialismo é fantástica. A ideia é extraordinária. Ela só não funciona em lugar nenhum. É isso que eu queria que você pensasse. Pense nisso. Porque nós moramos aqui. E precisamos orar por nossa nação. Eu não tenho medo de quem vai ganhar ou perder, porque eu vou orar por quem ganhar ou perder. O senhor não tem medo, porque o senhor sabe que a esquerda já governou o país. Já governou o país por 3 mandatos e meio. E só não está governando até hoje porque a boa parcela da parte política, da elite brasileira, aplicou um golpe. Então por isso o senhor não tem medo. O que o senhor está querendo evitar é o inevitável. É o inevitável. Não vai. Essa sua ladainha aqui lá é só para enganar meia dúzia de trouxa que está lá te ouvindo. Mas eu creio que é bem possível que até no meio desses aqui, ó, tem gente dando risada da sua cara. Porque esse golpe que vocês fizeram há muitos anos dentro das igrejas, manipulando o cérebro das pessoas, já não funciona mais. Tem rede social para isso. Para com esse negócio. Se amanhã a esquerda estiver no poder, você pode ter certeza que meu joelho vai estar na madrugada orando pelo governante que estiver à frente do meu país, porque eu vou obedecer a Bíblia. Sim! Se tiver amanhã governando, o senhor vai orar. Então por que hoje o senhor está perdendo seu tempo de falando mal? Vai falando mal, falando que vai ser ruim, que vai prender, que vai matar os filhos da gente, que vai prender os filhos da gente, que vai prender a igreja. O senhor está mentindo. O senhor está usando de engano dentro da igreja para enganar as pessoas. Se amanhã o senhor é capaz de orar por esse pessoal, por que o senhor não ora hoje? Para transformar, já que você sabe que o comunismo faz assim, se um comunista ganhar nesse país, pai, ajuda esse comunista, muda hoje, né? Mas não, o senhor quer porque quer evitar, com a sua opinião. Eu só espero que você não fique bravo comigo, porque eu também estou usando a sua fala para também expressar a minha opinião. Você está entendendo? Fica bravinho comigo não pega não, que fica feio para você. Agora a Bíblia diz que o povo se alegra quando o justo governa. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O povo se alegra quando o justo governa. Só que você esqueceu da outra parte. E quando o ímpio governa, o povo geme. O povo brasileiro está gemendo. Mas está gemendo assim, sabe? Que nem aquelas portas velhas sem tranca. Mas gemendo mesmo, com força. Isso aí o senhor não fala, né? O senhor não fala do bujão de gás de R$140. O senhor não fala da Petrobras. Vocês morrem de dizer que a Petrobras estava falida. A Petrobras estava falida. Hoje a Petrobras está falindo a gente. Antes, eu até achava legal quando a Petrobras era falida. Que agora quem está falindo sou eu, ué. A gasolina chegando a R$10 em alguns locais ali do Acre. Você tá doido? Quando o ímpio, que é essa pessoa que o senhor está defendendo o governo, o povo está gemendo, rapaz. Mas pensa no povo que está gemendo. Eu preciso alertar a igreja de alguma forma. Pronto. O seu alerta foi dado. E eu preciso alertar a igreja também de alguma forma. Vamos parar, né, gente? Vamos parar. Eu que fiquei 26 anos dentro da igreja evangélica. Vamos parar de ser manipulado dessa forma aí, certo? Porque não tem mais espaço para esse tipo de coisa. E vamos ter sim. Eu não estou pedindo para você votar em Lula, não. Eu só estou criticando um posicionamento de um homem que diz ser de Deus, que deveria usar o púlpito para orientar as pessoas com relação à palavra. Não com política e com mentiras. Porque a esquerda governou esse país. Qual é o crente que teve filho preso? Qual é o crente que foi impedido de falar da palavra? Qual é a igreja que teve suas portas fechadas? Então, assim, eu também tenho o direito, como o senhor teve, eu tenho o direito de expressar a minha opinião. Você não seja manipulável. Faça a sua escolha. O seu voto é livre, é secreto. É você e a urna. Então, no dia da eleição, seja você e a urna. E não um pastor, não um macumbeiro, não um espírita, não um mentor espiritual na sua mente. Mas você e a sua consciência política. Beleza? Votando naquele candidato que você acha que merece a sua confiança, que tem o melhor plano de governo. Independente de ser direita, de esquerda, de centro, centrão, de cima, de baixo. Beleza? Estamos juntos e misturados. É nóis!